Fala pessoal, bem-vindo de volta ao nosso módulo de Tecnologias Educacionais na Construção de Materiais Didáticos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre montagem de quizzes, que são aquelas perguntas em que os alunos aprendem de forma bastante divertida. Eu montei aqui um esquema com 4 motivos por que e como devemos utilizar o quiz em sala de aula. O primeiro dele diz respeito à introdução ou revisão, ou seja, você vai formular questões, perguntas, para introduzir um assunto. Eu gosto de fazer uma revisão. Tive um primeiro encontro, uma primeira aula. Na aula seguinte, no encontro seguinte, aplico o questionário para ver o quanto que os alunos conseguiram reter daquele conteúdo. O segundo ponto diz respeito a despertar o interesse do aluno. Por quê? A partir do momento em que ele percebe que deixou passar batido um determinado conteúdo, se for uma questão de revisão, ele acaba ficando mais intrigado com a aula, mais curioso para pegar os pormenores da aula. Numa questão de introdução, ela também acaba funcionando para despertar o interesse, porque ele vê o quanto que aquilo pode ser interessante. Um terceiro motivo pelo qual é interessante, é importante utilizar o quiz em sala de aula, diz respeito à união da turma. Quando você faz uma questão de introdução ou de revisão, ela desperta o interesse e motiva a participação do aluno em sala de aula. O quarto motivo que eu coloquei aqui nesse nosso esquema para utilizar o quiz em sala de aula diz respeito à zona lúdica. Eu precisava de uma palavra com Z, mas, ou seja, é um ambiente lúdico que vai incentivar a participação e tudo isso para quê? Para nós revisarmos um assunto, introduzirmos um assunto, tirarmos dúvidas, criar um ambiente de aprendizado descontraído, e isso é muito bom para a turma e para você também como professor. Eu tenho uma dica bem boa aqui, que eu gosto muito de utilizar em sala de aula, que é a música. Por que utilizar a música no quiz? Primeiro, eu consigo marcar o tempo com ela. Quando a música é bem conhecida, os alunos já ficam sabendo em que trecho da música está e o quanto que falta para eles concluírem aquela atividade. Isso também, quando a música é agitada, cria já um clima ali de euforia. Isso ajuda a tornar o ambiente ainda melhor e mais participativo. Tem funcionado nas minhas aulas, então é uma dica que eu trouxe para você que eu acho bem interessante. Eu separei aqui algumas ferramentas para você utilizar em sala de aula que te ajudam na montagem de quiz se você não sabe muito como aplicá-lo. O primeiro deles é o Plickers, que é uma atividade com cartões. O outro é o Kahoot. Você também, inclusive, tem muitos tutoriais aí no site dele sobre como utilizar a ferramenta. E o que eu gosto de utilizar bastante é o Socrative. Ele tem 2 versões, uma para estudante e uma para professor. Como funciona? Previamente, o professor faz o questionário, cria uma sala virtual com um nome que só ele conhece. Em sala de aula, ele diz o nome dessa turma que ele criou. Os alunos, a partir do seu aplicativo, vão acessar aquela sala virtual. Esses alunos têm uma trilha para percorrer. À medida que vão acertando as perguntas, eles vão andando nessa trilha. É aí que entra a música. Bem interessante nessa hora é você espelhar a tela. Então todos conseguem enxergar como está o andamento de cada grupo. Isso ajuda a criar uma competitividade muito boa. Caso você não queira utilizar um desses 3 aplicativos, existem vários outros disponíveis aí na loja de aplicativos do seu telefone. Por exemplo, num jogo da forca que é difícil montar no PowerPoint, por meio de um aplicativo, coloque as perguntas lá que você consiga editar e aí projete a tela no Datashow ou numa TV. Ou seja, isso nos mostra que basta o professor ser criativo e ele pode utilizar ferramentas que nem são para sala de aula em sala de aula. É isso.